Estamos começando mais um Café Bom Dia nesta sexta-feira, dia 9 de abril. E aqui você vai ficar bem informado sobre tudo o que está acontecendo aqui em Erechim, na região, e também informações a nível aqui do Brasil. Para me fazer companhia, para comentar essas notícias e também trazer outras informações, eu tenho aqui do meu lado os meus colegas, o Natan Bretenbach e também a Daniele Marek. Um bom dia, Dani. Bom dia, Thay. Bom dia, Natan. Bom dia, o pessoal que está nos assistindo. Iniciamos essa sexta-feira, que a gente espera durante toda a semana para, tá chegando a sexta. Graças a Deus chegou. E agora, então, a gente traz para vocês as informações a partir, então, do Brasil, do mundo e aqui da nossa região. Bom dia, Natan. Bom dia, Tayane, bom dia, Dani, bom dia a todos aí de casa. Lembro que vocês podem participar aqui do Café Bom Dia, mandando o recado também. Se quiser tirar foto do seu café aí nesta sexta-feira, sempre todos os recadinhos são muito bem-vindos aqui na TV Bom Dia. Olha só, e agora a gente começa falando sobre economia. Eu tenho uma informação aqui da Agência Brasil que mais de 70% das indústrias têm dificuldades em conseguir matéria-prima, gente. E é o que revela uma pesquisa feita pela CNI. Essa informação é de hoje, bem atualizada, e eles afirmam que a escassez de insumos e matérias-primas nacionais para a produção atingiu, olha só, 73% das empresas da indústria geral, extrativa e de transformação, e também 72% da indústria da construção até fevereiro. Os números foram divulgados nesta sexta-feira, dia 9, pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, dentro de uma pesquisa feita com 1.782 empresas. Os percentuais, eles são próximos aos da soldagem anterior, realizada em novembro de 2020, de 75% e 72%, respectivamente, fazendo com que as expectativas anteriores dos empresários de que a normalização das cadeias produtivas nacionais se desse no primeiro semestre de 2021 fosse postergadas, enquanto 37% acreditam que a situação se normalize até o fim de junho. 42% creem que isso acontecerá no segundo semestre e 14% somente em 2022. Cerca de 6% esperavam que a normalização ocorresse ainda em março. Além da escassez de insumos nacionais, as empresas também estão enfrentando dificuldades em conseguir matérias-primas importadas, independente de pagarem mais caro pelos produtos. Nas empresas da indústria geral que precisam importar, em fevereiro, 65% estavam com essa barreira, patamar que chegou a 79% na indústria da construção. A gente acompanha aí, Dani e Natan também, olha só, as empresas com dificuldades, então, de conseguir matéria-prima, insumos para continuar trabalhando. Eu acredito, claro, que isso também é uma consequência decorrente da pandemia, E isso também a gente acompanha, na verdade, um cenário geral, uma dificuldade. Em outros anos também havia também essas dificuldades, mas não era tanto quanto agora, Então fica aí uma informação aí que é importante também a gente saber, Exatamente, Thay. E a gente comentava, ainda no ano passado, quando começou a pandemia, quando começou a ocorrer, esses lockdowns, esses fechamentos de lugares, a gente via que muito das indústrias já iniciavam seus processos dizendo que talvez, ao longo dos meses, elas iam começar a ter problemas em relação a conseguir insumos, a conseguir a matéria-prima para estar desenvolvendo esses materiais. Uma das indústrias, como a Thay fala, a indústria de construção civil foi uma das mais afetadas, e também tem as indústrias que são as cervejeiras, que falam muito sobre, é o pessoal que gosta de cerveja, que gosta de refrigerantes também. Os insumos em vidro, metal também para fazer as latinhas estão sendo escassos, tanto no Brasil quanto fora dele. Então a gente vê que talvez daqui um curto período de tempo a gente vai ter novas embalagens sendo pensadas e produzidas para tipos específicos também em relação à própria alimentação, E então, é bacana isso, esse cuidado com o meio ambiente, Também Exatamente. Eu acho muito legal isso. Bem, eu vou falar uma notícia agora a respeito do Museu Nacional, que traz, historicamente também, para a gente memórias do nosso país e também de tudo aquilo que faz parte do Brasil. Bem, o Museu Nacional no Rio de Janeiro, ele foi incendiado, enfim,
foi um incidente, isso aconteceu em 2018, né? E ele conseguiu resgatar recentemente um fóssil de dinossauro de 80 milhões de anos. As vértebras, então, dessa espécie ainda não são identificadas, né? Elas foram encontradas praticamente intactas nos escombros do incêndio de 2018. Então, esse fato, né, 2 anos após esse incidente, ainda não é possível comemorar, claro, a reconstrução total do local lá no Rio de Janeiro, mas o resgate de algumas peças como essa, então, traz aí esperança aos cientistas, né? E, claro, é um resgate histórico aí para a nossa história. Só complementando, eu acabei esquecendo antes, a Dani falava dos materiais, enfim, que podem ser substituídos por outros, né? Para construções, enfim, e elaboração de materiais para outros tipos de produtos, como embalagens, por exemplo. Hoje é Dia Nacional do Aço. Esse dia é comemorado no Brasil desde a época de Getúlio Vargas, né? E o aço também é um importante item aí, que também é usado principalmente na construção civil, e a gente observa em todos os campos, né? Os Estados Unidos, eles tem feito bastante exportação, e o Brasil ele está em comparação com os outros países, e até isso foi do Instituto Nacional do Aço do Brasil. Estava lendo uma reportagem ontem do presidente do Instituto sobre isso. O Brasil está com uma colocação boa, e isso no mês de janeiro, em comparação a dezembro do ano passado. Ou seja, ele está bem posicionado no mercado do aço aqui no nosso país, e isso, claro, traz esperança. Por quê? Porque muita gente, o aço é utilizado para muita coisa, né? Desde veículos, enfim, mais utilizado na construção civil. Mas isso é importante a gente saber. Por quê? Porque é matéria-prima para a construção de tudo aquilo que a gente vê, basicamente, né? Até porque tem muitas pessoas, né? Pessoas não digo, mas as crianças, de alguma forma, ou essa galera que está chegando agora nessa nova geração, que não tem essa dimensão de como é construído muitas vezes esses prédios, como é construído essas edificações, né? Então é importante a gente sempre ressaltar esses insumos, de alguma forma, né? Esses materiais que dão base aí para basicamente todas as nossas construções em meio à sociedade, né? E Natan, tu falava sobre a questão do museu, e a gente complementa também essa informação, que o museu, na realidade, né, ele é considerado como um patrimônio nacional, né? Então, de nosso território aqui do Brasil, como um lugar, né, que possui sua história local, também traz também muito da história aqui da nossa região, não somente só do Brasil, mas também da América Latina como um todo, e é um dos lugares mais visitados até então, antes da questão do incêndio, e foi acho que dos momentos que toda a comunidade da cultura, da educação, olharam, né, para ele e pensaram em quanto a gente perdeu, claro, com um incêndio que aconteceu, né? Então é importante a gente também ver que esse olhar para a cultura, esse olhar para a educação são importantes e também devem ser levados em consideração. A gente fala dessa questão da educação, de cultura. Por exemplo, a gente tem aqui a biblioteca na nossa cidade, a biblioteca municipal, e muitas pessoas não fazem nem ideia que existe a biblioteca aqui na cidade, né? Não tem ideia que vocês podem ir lá, retirar seus livros, ler seus livros. Pode pegar, se não me engano, até 5 livros. E outra então, que é uma forma gratuita de você estar aprendendo, exato. Nesse momento de pandemia que a gente se encontra, né, que o pessoal está mais recluso em casa, eu conversava semana passada com uma amiga minha e a gente conversava sobre isso, assim. Mas a gente está o dia inteiro em casa, final de semana, tudo bem, a gente sai para trabalhar, mas daí fica em casa. E ela disse assim, ela contando, eu já li 7 livros em tão pouco tempo. E eu também, eu adoro livros, eu acho que é uma forma da gente se desligar um pouco do real e partir para uma outra realidade, que não exista todos esses problemas que está acontecendo agora. Então, a literatura, a ciência, né, são muito importantes para toda a gente, para todos os indivíduos, né? E falando também sobre educação, eu trago a informação que ontem a gente falava também, que o SISU está com as inscrições abertas, porém elas se encerram hoje, às 9 horas da noite, dia 9, até às 9 horas da noite, você pode ainda se inscrever para concorrer às mais de 210 mil vagas entre as instituições públicas e privadas aqui no Brasil a partir da nota do Enem. Então, se você ainda quer então, ingressar na graduação, fique atento, são até às 9 horas da noite, pelo site do SISU, que é o www.sisu.com.br, ou também pelo site do MEC, onde tem um link direcionando para o portal do SISU.
Uma grande oportunidade, né, Dani, para quem busca, né, ingressar aí no ensino superior. Acho que essas informações são bem válidas e é sempre bom reforçar. Eu tenho uma informação aqui. Ontem, Dani e Natan, a gente falava a respeito do custo dos alimentos da cesta básica e nós afirmávamos que, pelas nossas idas no mercado e também pelas notícias que a gente acompanha, eles aumentaram bastante. Ontem foi publicado na Agência Brasil a informação de que, nesse mês passado de março, o custo da cesta básica caiu em 12 das 17 capitais brasileiras, né? De acordo com eles, foi feita uma pesquisa, a pesquisa da CNI, e eles pesquisaram, então, os preços, né, da cesta básica realizada mensalmente, né, pelo DISE, né, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Eles afirmam que as maiores reduções foram observadas em Salvador, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Já a maior alta foi observada em Aracaju e seguida por Natal, Curitiba, Belém e também Campo Grande. No mês passado, a capital que teve a cesta básica mais cara do país foi em Florianópolis. Nessa capital, o custo médio dos produtos que compõem a cesta básica foram estimado em R$ 632,75 centavos. A capital com a cesta básica mais barata em março foi Salvador, com o custo médio estimado em R$ 461. E com base no preço da cesta básica de Florianópolis, a mais cara observada pela pesquisa, o DIS afirmou que o salário mínimo necessário para suprir as despesas de um trabalhador e de uma família com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência seria de R$ 5.315,74, olha só, o que corresponde a 4,83 vezes o valor vigente de 1.100, né, que na verdade é o atual salário mínimo. Então, o que a gente percebe é que mesmo tendo essa pesquisa que o preço da cesta básica, ele caiu, a gente falava ontem também, falava do auxílio emergencial, que é um valor muito menor, mesmo eles falando que caiu, ok, caiu, mas o nosso salário mínimo, ele ainda é muito baixo. Então, conforme a pesquisa que eles fizeram, para a pessoa conseguir se manter, né, com todas as suas despesas, ela precisaria ganhar R$ 5.315,74, né, o que não chega nem perto do que realmente Qual a parcela da população que ganha isso? Essa pessoa difícil, de casa. É muito raro. É uma parcela muito pequena, né? Aqui eles não citaram até aqui para nós, no caso, né? Em Porto Alegre, que seria, né, a nossa capital, né? Mas pelo que a gente observa, ainda assim, olha só, a mais cara, 632, né, que seria em Florianópolis, é um valor bem alto. Então, por exemplo, pega o salário, né? 1.100, mais ou menos. Aí tu tira para comprar os produtos da cesta básica. Então, tu já tira ali a metade do teu salário, quase, né? Olha só, 632, mais ou menos, ainda teria que ser... Um pouquinho até a mais. Um pouquinho até para quem vive de aluguel, esse valor já... Não, e sem considerar que muitas vezes a gente tem, além a gente precisa comer, lógico, não tem como ficar sem comer, mas a alimentação, transporte, às vezes, né, tem lugares que não disponibilizam, né, a questão do transporte, né, de ter esse auxílio do transporte. A luz, gás. Hoje em dia, muitas pessoas precisam de internet, né? Estudam. Que é essencial, ainda mais agora, que é tudo considerado, online. Sim, hoje em dia, um mecanismo que ele é essencial, né? Então, internet, luz, água, quem mora de aluguel, quem precisa pagar condomínio, mais condomínio. Então, tem muita coisa para um salário que está, bem dizer, estagnado já faz, acho que uns 3 a 4 anos. A gente vê que existe alterações no valor do salário mínimo, mas são muito poucos, em questões de 30 a 40 reais, os últimos aumentos que teve na questão do salário mínimo. Então, a gente vê que conforme vai avançando os anos, conforme vai, né, tendo avanços, e agora falando sobre a pandemia, conforme a pandemia chegou, a gente viu as coisas aumentando, crescente, e o salário cada vez menor. Sem contar também, né, pessoal, a questão do próprio desemprego, que foi uma dos pontos que a gente traz e que chocou muitas famílias nesses últimos meses em relação ao desemprego. Empresas fechando por causa da pandemia. A gente está perdendo empresas para a Argentina, indo para outros lugares, exato. A gente viu o caso da Ford, né, ano passado. Então, é complicado. E sem contar...
Pode falar. E sem contar, Dani, nós falando nessa linha, teve também 2 estiagens. Exato, né? Então, pelo que eu vi, um dos únicos setores, assim, aqui na nossa região, né, falando, eu conversei com o responsável pela Emater esses tempos atrás, que foi favorecido nesses tempos, assim, digamos, de muito calor, que não estava chovendo, agora já normalizou, estabilizou. Mas antes, quando não estava chovendo, foi o setor da fruticultura, que de acordo com o pesquisador, né, as frutas ficaram mais maduras e tudo mais. Mas nos outros alimentos foi complicado, porque também, como não tinha chuva, atrasou a plantação, atrasou a colheita, então também atrasou a distribuição desses alimentos, né? Então tudo acabou tendo uma consequência ali, né? Então até o preço dos alimentos também acabou ficando mais caro, né? Então, a gente acompanha essa realidade. E os trabalhadores né? informais, nascidos em fevereiro, a gente falava disso, vão receber hoje o auxílio emergencial disponibilizado pelo governo federal, o valor que varia de R$ 150 a R$ 375. É um valor muito baixo, a gente comentava isso ontem, mas tá aí pelo menos esse auxílio que, de alguma forma, com certeza vai ajudar quem mais precisa. Então, o pagamento será para os inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais, o CAD Único, nascidos no mesmo mês, no caso, no mês de fevereiro. Ao todo, 45,6 milhões de brasileiros serão beneficiados por essa nova medida, essa nova rodada, melhor dizendo, do auxílio emergencial. E a gente fala bastante, né, Nathan, em relação ao próprio auxílio, que no final das contas veio a ser um programa, né, instaurado pelo governo federal, que, querendo ou não, ajudou muitas pessoas nesse ano de pandemia. Só que a gente fica pensando também, caso, né, a gente espera que não, claro, a gente tem essa consciência que a gente espera que não, mas caso continue a pandemia para mais um ano, a gente não tem expectativa nenhuma que nesses próximos meses subsequentes o governo ainda continue dando esse auxílio, né? A gente sabe que as coisas estão complicadas também na questão da base econômica do governo federal. A gente vê que, até porque esse recorte, né, essa baixa do valor do ano passado para cá foi em relação a isso também, por causa das questões orçamentárias do governo. Então, é um auxílio que ele vem, mas ele é um auxílio que também ele está ali provisório, né? Caso aconteça de acontecer que a pandemia se alastre por mais algum tempo, a gente não tem segurança nenhuma que continuem tendo esses auxílios, né? Então, por isso que o governo estadual também já está lançando o seu auxílio próprio, né? Está ali tentando de alguma forma, que é um valor um pouco maior do que do governo federal, né? Então é uma conquista que, se vier, vai ser muito bem-vinda para nós gaúchos, né? O pessoal que está passando por situações exatamente complicadas, né? Então a gente fica no aguardo de ver como vai ser esses próximos meses. Lembrando também, né, que ano que vem a gente tem eleição. Então, né, qualquer ação desse ano a gente tem que ter um olhar bem crítico em relação, né? Porque ano que vem tem eleição e ano que vem é ano de cobrar as ações para os próximos que vão se seguir, né? Isso mesmo. Gente, agora então nós vamos falar sobre aqui em Erechim, uma notícia positiva, né? Nós temos agora o Abril Azul. A Câmara aqui de Vereadores de Erechim, ela ganhou uma nova iluminação, uma iluminação especial no mês de conscientização sobre o autismo. Tenho a informação aqui da Câmara de Vereadores de Erechim, né? Então, desde a última quarta-feira, essa quarta-feira, dia 7, a Câmara Municipal de Vereadores de Erechim vestiu-se de azul em solidariedade a uma causa muito importante. A iluminação especial no prédio da Casa Legislativa tem como finalidade chamar a atenção para a necessidade de conscientização sobre o autismo, transtorno que prejudica a capacidade de comunicação e interação e atinge cerca de 70 milhões de pessoas no mundo. Para a presidente do Poder Legislativo, a Ana Oliveira, esta iniciativa visa trazer maior visibilidade sobre o autismo, possibilitando debates construtivos no sentido de sanar dúvidas e fomentar a luta contra o preconceito ainda existente na sociedade. Ela afirma o seguinte: precisamos valorizar as entidades que trabalham diretamente com autistas, conhecer melhor a realidade destas pessoas e as suas respectivas famílias.
Como poder público, devemos estimular, ajudar a criar políticas públicas mais eficientes para que os autistas recebam todo o devido suporte, né? Ela afirmou. Achei uma iniciativa muito legal, Dani e Natan, né, a respeito disso, que eu acho que chama a atenção, né? Quando a pessoa passa ali na frente e vê essa cor, lembra assim dessa luta que na verdade ela é diária, né, para quem tem a doença, para os pais que têm filhos, né, que têm essa doença, é uma luta diária, desafiadora, né, mas eu acho bem importante assim ter essa conscientização, olhar também para essas coisas, né, bem importante. Vamos falar, gente, de racismo. Isso não estava aqui na nossa discussão de pautas, mas eu acho que é importante a gente falar sobre esse assunto. Inclusive, Dani, teve um caso no Big Brother Brasil, você que acompanha bem isso, e me corrija se eu estiver errado. Ontem teve nova liderança na casa. Teve nova liderança. Eu gostaria que você comentasse a saída de um participante, o que essa discussão toda tem gerado. Então, Natan, o pessoal de casa, tá, né? Quem acompanha o Big Brother, ou mesmo quem não está acompanhando, mas deve ter visto nas redes sociais a problemática que foi causada a partir da saída do Rodolfo, do último paredão, o cantor sertanejo, em que ele acabou fazendo uma piada com um participante do Big Brother em relação ao próprio cabelo, em relação ao cabelo da pessoa e uma fantasia de um personagem das cavernas, né? E esse comentário, ele acabou sendo colocado nas redes sociais, né? Viralizou esse comentário e muitas pessoas pautaram sobre a fala dele ser racista, em comparar o cabelo de uma pessoa, né, com como se estivesse desmerecendo aquela identidade. E em relação a isso, Natan, após a saída do Rodolfo, né, da casa, que ele assumiu seus erros, pediu desculpa, porém a Secretaria de Polícia Civil do Rio de Janeiro instaurou, né, então está fazendo um processo para investigar se houve crime de preconceito racial cometido do cantor com o participante João. Além disso, né, os debates eles estão sendo intensificados nas redes sociais e também em revistas e jornais do Brasil como um todo, porque explana um pouco mais sobre a questão do racismo, né? A gente vê muito hoje o pessoal dizendo que a gente está numa era do mimimi, que a gente está numa era de que tudo é preconceito, e não é isso, né? A gente tem que ter consciência de que existe todo um recorte histórico, que a gente precisa ter esse olhar pelo outro, pela empatia, e também para não promulgar falas racistas que ocorrem muito hoje em dia e que é um crime, vai ser julgado, né? Tem todo um processo, uns processos legais em relação a isso, para que pessoas que acabam causando esse tipo de injúria sejam, então, ali ajuizadas, né? Que acabem sendo... como é que a gente pode explicar? Sendo penalizados pelo que falam. Até porque hoje a gente tem que ter consciência que as nossas falas, elas precisam ser pensadas, né? A gente não pode falar assim, como quem quer nada e que é uma brincadeira e que eu vou dizer que é uma brincadeira, mas para mim pode não ter sido. Os nossos pais, avós, inclusive, eles comentam quando a gente... Porque os mais velhos, eles têm uma outra percepção do mundo, né? Então, as outras gerações, se a gente for comentar isso com nossos pais, mas isso pode ser mimimi, e o mimimi, inclusive, é um termo que está sendo utilizado de forma bastante frequente, isso já faz alguns anos, e traz uma preocupação, porque nem tudo é mimimi, né? Então, às vezes, a gente faz uma brincadeira, e os mais antigos falavam, não, mas isso na nossa época não era bullying, não era, né? Não tinha... Claro, né? As coisas vão mudando, mas o que a gente precisa saber é que é um crime e as pessoas que cometem isso devem ser, sim, penalizadas, punidas, enfim. Vamos falar da participação, pessoal? Sim, vamos sim. Olha só, então participando conosco aqui a Ivone Fátima Cujava, né? Sempre ligadinha. Bom dia, Ivone. Temos também a Maria Adelaide Ferrens, que também sempre está ligada conosco. Temos a Ivânia, né? Que sempre está ligada. Bom dia para vocês que estão nos acompanhando sempre aqui ligadas aqui no Café Bom Dia, sempre nos acompanhando. E nós lembramos também que se você quiser participar, né? Você pode enviar seu comentário, pode comentar a notícia, pode trazer outra informação
informação que você achou interessante ou também curiosa de nós apresentarmos aqui, né? Uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar também, a gente está quase encerrando aqui o Café Bom Dia, mas que é importante falar, que a gente é importante reforçar, que a vacinação contra a Covid-19, ela está acontecendo, então, a partir desta sexta-feira de hoje, para pessoas com 63 anos de idade completos, que ainda não receberam a primeira dose do imunizante. A vacinação, ela ocorre em todas as unidades básicas de saúde e o horário é das 8 horas às 11h30 da manhã e das 13 às 17 horas. É importante lembrar que para aqueles que forem receber a segunda dose, é imprescindível a apresentação da carteira de vacinação que comprove aí, então, o recebimento da primeira dose. Inclusive, falando da vacinação, o Rio Grande do Sul, ontem, atingiu a marca do estado que mais vacinou a população entre os estados brasileiros, com 13, alguma coisa %. Isso é muito importante. Santa Catarina, aqui o nosso estado vizinho, está com 9%, em torno disso. A gente está à frente de Mato Grosso do Sul, entre outros estados brasileiros. Isso é muito bom, né? A gente entende, claro, que tem uma politicagem por trás disso, mas, detalhe, o ministro da Saúde esteve no Rio Grande do Sul e disse que não tem, e assim, ele está longe tanto da questão da vacinação, mas assim, ele está priorizando a vacinação, mas ele diz que está imunizado também contra as intrigas. Isso é importante, um momento de pandemia, onde muita gente, né, período de eleição se aproximando, e a vacinação, a saúde, ela sempre tem que ser prioridade, nunca, ao meu ver, pode ser comparada à questão da saúde. A gente sabe que isso acontece, né? A gente teve algumas discussões e provocações com o presidente, o governador Eduardo Leite, mas o ministro da Saúde falou que no Rio Grande do Sul garantiu para vacinar 1 milhão de brasileiros por dia contra a Covid-19. Isso é muito importante, né? O Marcelo Queiroga, que esteve em Porto Alegre na quinta-feira, ele disse ter assegurado 30,5 milhões de doses de vacinas. O titular da saúde que visitou hospitais aqui na capital. E tem, pessoal, gente, trazendo as últimas informações, analisando esse processo da vacinação aqui no Rio Grande do Sul e como ela está crescente e rápida, existe já uma estimativa de uma pesquisa feita através, até ela não é científica, mas ela já traz alguns dados, que em menos de 4 meses a gente vai estar, a faixa etária dos 23 anos aos 30 anos de idade já estarão vacinados. Então, em mais ou menos 4 meses, se a gente conseguir seguir essas mesmas médias, a gente vai estar já recebendo as vacinas e vamos conseguir chegar nesse momento aí de serem imunizados. 9h02, a gente encerra o nosso programa dessa sexta-feira, já trazendo para vocês e desejando um ótimo final de semana, ressaltando sempre para não aglomerar, se sair de casa, usem máscara, álcool gel, né? Cuidem da sua vida, cuidem da vida dos seus próximos e também de toda a nossa sociedade para, né, a gente conseguir barrar esse coronavírus aqui na nossa cidade. Bom dia, Thay, bom dia, Natan, ótimo final de semana para vocês também. Lembro que hoje não tem Minuto Bom Dia, tá? Porque a gente vai fazer uma transmissão, vou estar lá na antiga sede da Fundação Cotréu para acompanhar os desdobramentos aí da coletiva dos 100 dias do governo municipal aqui de Erechim. Obrigado pela companhia de vocês duas. A você de casa também, um ótimo fim de semana, Tayane. Dani. Bom dia, Dani. Bom dia, Natan. E a você de casa, então, obrigado pela sua companhia. E nós nos vemos na segunda-feira, novamente, 8h30 da manhã, com mais Café Bom Dia, com muita informação para você. Tchau, tchau.